deixa eu dar as boas-vindas para os nossos convidados todos aqui. Estamos reunidos, então, em torno do Setembro Amarelo, né? Então, um prazer a gente estar mais uma vez junto. Queríamos estar presencialmente, não é isso? Mas então, estamos encontrando outras maneiras da gente poder se aproximar, refletir, acolher. Mais uma vez, assim, o contexto desses encontros, né, que a gente faz promovidos pelo DAP, tem essa intenção de que tenham efeitos terapêuticos, né, que sejam momentos de acolhida, momentos de suporte, realmente um encontro. Então, queria dizer que o DAP está funcionando online, né? Então é possível mandar um e-mail e pedir um acolhimento que a gente pode fazer no formato individual ou em grupo, né? A gente está hoje aqui com o gerente do DAP, professor Fernando, dando todo o suporte. Na mesa, Tônia, que faz parte do DAP, professor Estevão também e eu. Então, um prazer a gente estar junto. Tem muita coisa boa, uma convidada especial, Maria das Graças. E também a gente vai ter um momento também de contribuição de uma aluna nossa, um momento de arte. A gente tem dado essa orientação, né, da gente usar o recurso da arte, a sublimação, para trabalhar a subjetividade, para cuidar da nossa saúde mental. Então, assim, muito especial essa participação. A gente está super honrado de poder receber a Ellen hoje. Passar para a Tânia, que vai dar também as boas-vindas, né? E falar da nossa mesa. Bom, boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui, né, participando desse evento que a gente montou com muito carinho, né, com muita dedicação, para que a gente pudesse falar de um tema tão delicado, tão sutil, né, e tão mobilizador quanto é a temática do suicídio, né? Então, todo o cuidado, toda a percepção de ser um assunto difícil, muitas das vezes difícil de ser falado, né? E mais difícil, às vezes, de ser ouvido, né? Algumas pessoas não conseguem ouvir o que a demanda de tristeza, de depressão, de angústia, que um outro ser humano que às vezes está do seu lado e que a gente não consegue traduzir, né? Mas antes da gente começar, eu sou professora Tânia, sou médica de formação, sou do internato de saúde mental, sou da disciplina de psicologia médica e também do departamento de apoio psicopedagógico, junto com a Cláudia, junto com o Estevão, com o professor Fernando, e eu gostaria muito de que a gente começasse esse nosso evento, e eu fiz questão de convidar a Ellen. A Ellen, ela é pianista de formação e que não só veio contribuir com a gente para um momento musical que antecedesse esse nosso encontro, mas ela não só veio, como também convidou o marido dela, que é clarinetista, né? Então, nós vamos começar com esse momento musical que eu achei assim, que acho que vai ser sublime, até porque a Ellen, ela escolheu uma peça que tem muito a ver, é um momento, uma peça pequena, mas tem muito a ver com que essa nossa discussão vai dar continuidade, né? Ela escolheu uma peça de Robert Schumann, considerado o maior compositor do romantismo alemão, né? E que faleceu em 1856. Então, eu só gostaria de pedir um favor a que todos mantivessem os seus microfones desligados para que a gente não tivesse interferências de ruídos externos, tá? E o Schumann tem um longo histórico de transtorno mental, com episódios de depressão, de melancolia e episódios graves. Então, durante os últimos anos da carreira profissional dele, da carreira musical dele, ele compôs muito, né? Até ter uma tentativa de suicídio que não foi completa e que ele vai a uma internação e falece 2 anos depois.
Então, assim, eu fiquei muito feliz quando a Ellen me mandou, né, esse pequeno resumo, isso é uma contribuição dela, para exatamente para que a gente pudesse entender que essa peça, essa música, essa interpretação que eles vão fazer é de uma pessoa, né, de um grande compositor musical que sabe bem o que é, sabia bem o que era a tristeza, o que era a angústia, né, e que compôs peças belíssimas. Eu só queria apresentar, né, a Ellen. Ela é graduada em licenciatura em Educação Artística pela Unirio, tem mestrado em Prática Interpretativa também pela Unirio, Pedagogia do Piano, é pianista da Orquestra Sinfônica Brasileira do Rio de Janeiro, da Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem, da UFRJ Ensemble e da Banda Filarmônica do Rio de Janeiro. E o José Rua, que é o esposo dela, e eu queria compartilhar aqui que hoje eles estão fazendo 14 anos de casados e antes de saírem para comemorar, eles nos deram esse brinde, esse presente de estar aqui conosco. E o José é solista da Orquestra Sinfônica da Escola de Música da UFRJ, tem mestrado em clarinete pela Universidade de Boston, nos Estados Unidos, é clarinetista da Orquestra do Teatro Municipal do Rio, maestro e diretor musical da UFRJ Jazz Ensemble e professor titular aposentado do curso de graduação da Escola de Música da UFRJ. Então, agora, com vocês, esse momento suave, sublime, para que a gente possa introduzir o nosso tema e pensar na valorização da vida, porque, na verdade, o nosso evento é falar é a melhor solução, Setembro Amarelo e a valorização da vida. Então, vamos começar exatamente pela valorização da vida. Ellen, agora é com vocês dois, tá bom? Obrigada. Obrigada pelo convite, um excelente encontro a todos e desejo um momento musical belíssimo para todos.
Oi, Ellen, José, muito obrigada. É um momento de inspiração, realmente, né? E que nos acalma. Geralmente, quando a gente vai fazer um evento, a gente sempre fica num nível de tensão maior, e esse momento foi tranquilizador. Muito obrigada. Reforçando que a Ellen é nossa aluna da faculdade, do primeiro ano de medicina. E a gente sempre fala que medicina é ciência e arte. A arte ela já tem, a medicina ela vai conquistando a cada ano dentro do nosso curso. Muito obrigada, parabéns para vocês, não só pelo talento, mas especialmente pela comemoração que vocês têm hoje. Tá? Que vocês sejam muito felizes na vida de vocês. E já sabe, Ellen, que você vai estar em todas. Com certeza. Obrigada. Tá bom? Olha, o pessoal está colocando aqui, está agradecendo, elogiando. Obrigada a todos. Tá? Lindo, viva, parabéns, lindos, maravilhosa. Ellen, a Karina, a professora Karina está aqui elogiando. Minha professora querida, obrigada, professora. E ela não sabia, eu só falei para ela que ia ter uma surpresa no nosso evento. Mas eu não contei, que era para ela realmente se surpreender. Tá? Olha, lindo, parabéns, obrigada. A direção, maravilhoso momento, parabéns a todos. Boa música é o alimento da alma, muito especial. Karina mandando dizer que você é linda e que foi uma surpresa. Muito obrigada. Minha mamãe também está online, ela aprecia muito essa área, né? Os temas que estão agora em voga, tem acompanhado bastante. Também temos 2 colegas da nossa turma, obrigado pela presença, o Guilherme e o Vitor. Obrigada a todos, e nós fizemos isso com muito carinho para vocês. Obrigada, muito obrigada. Uma boa noite para vocês. E dando continuidade... Boa noite, felicidades, Ellen. Oi? Quem falou? Deixa eu só abrir. Graça, estou desejando muitas felicidades nesse momento tão mágico para ela e a família. Uhum. É isso. Então, dando continuidade ao nosso encontro, né, que já começou de uma forma tão gostosa, né, tão bonita, eu queria agora convidar o professor Estevão, que é o professor Estevão Scott, ele é mestre em psiquiatria pela Cardiff University, é professor da disciplina de psiquiatria e também membro da equipe do Departamento de Apoio Psicopedagógico, que a gente chama de DAP. Tá? Então, toda vez que a gente fala DAP, é Departamento de Apoio Psicopedagógico. Assim como a professora Marilma, que está aqui também presente, também faz parte do departamento. Então, o Estevão está com a palavra para fazer a sua apresentação, e depois, em seguida, a gente vai vai ouvir a Maria das Graças Araújo, que é representante do CVV, mas aí, quando eu for te apresentar, eu falo tudo. Tá bom? Então, Estevão, está com você agora. Tá? Obrigado. Boa noite a todos. Queria agradecer, primeiramente, ao DAP aí, por me convidar a participar, né, desse evento. Queria agradecer a Maria das Graças, né, a voluntária que vai dar a palestra como convidada externa, por ter, né, nos aceitado a participar aqui do nosso evento tão importante. E dar os parabéns aí para a Ellen e para o esposo dela por essa bela apresentação, né, que nos brindou aí, né, para começar o nosso evento. Eu vou falar um pouquinho, deixa eu pôr aqui a minha tela, apresentar a tela inteira, vamos lá. Está aparecendo aí na tela de vocês? Ainda não, Estevão. E agora? Ainda não, mas demora um pouquinho. Ainda não? Ainda não. Você botou em compartilhar? Compartilhar a tela? Ah, não. Compartilhar. Porque... Agora vai, espera. Agora está entrando. Tá, agora está entrando para a gente. A ideia é a gente fazer uma fala introdutória à palestra da Graça, né, falando mais dos aspectos epidemiológicos e clínicos, né, do problema do suicídio que a nossa sociedade atual vem enfrentando. E depois a Graça vai dar mais um enfoque na prevenção, né, que é o trabalho que ela faz, e vai nos falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem que começar, né, falando sobre o Setembro Amarelo. Por que a gente discute
a questão do suicídio no setembro, e é chamado de Setembro Amarelo. Por que se escolheu essa cor, né? Pouca gente sabe, é por causa de um evento paradigmático que ocorreu nos Estados Unidos, em 1994, que foi o suicídio de um jovem chamado Mike M. Esse jovem, ele morava numa cidade aí do interior dos Estados Unidos, e era um jovem muito bem quisto ali na sociedade dele, muito produtivo, aparentemente muito feliz, como diz, né, não tinha nenhum problema aparente, e ele andava com o carro que ele reformou. Era um carro antigo, ele tinha muitas habilidades manuais, com máquinas e tudo mais, e aí ele reformou, né, um carro antigo e pintou de amarelo. Então, ele era conhecido por esse carro, né, que era o xodó dele, era o hobby dele, era andar por esse carro. E aí esse jovem cometeu suicídio em 1994, exatamente no dia 10 de setembro. E aí os pais chegaram em casa, viram, né, aquela situação trágica, e tiveram a ideia, né, de logo no processo ali do enterro, né, de distribuírem ali aquelas mensagens, né, que as pessoas colocam, né, no enterro, com uma fita amarela e com mensagens em relação à questão da prevenção do suicídio. E depois esses pais, né, fundaram uma fundação dedicada a isso. Então a cor amarela veio daí. O Brasil adota essa campanha já bem, é uma coisa relativamente recente, agora 2014, 2015, né, exatamente o CVV, que é a instituição que pertence à Graça, a Associação Brasileira de Psiquiatria e a Associação Brasileira de Medicina, em conjunto, decidem, né, promover a campanha de prevenção do suicídio, exatamente no mês de setembro, exatamente devido a esse fato, né, que se inicia nos Estados Unidos, mas é importante dizer que é uma campanha brasileira, né, embora, né, não é uma campanha mundial, embora deveria ser, e também a gente não deve discutir só em setembro, mas que bom que a gente tem, né, um mês em que a gente se debruça sobre esse problema e discute isso mais a fundo. Então, o que a gente vê hoje é que o suicídio ele se tornou um problema de saúde pública. A OMS já considera, né, o suicídio como um problema de saúde pública, muito próximo, daqui a pouco, de uma epidemia. No ano de 2012, já tem uma estatística já um pouco antiga, mas estimava-se que 804 mil mortes por suicídio no mundo, e correspondendo a 50% de todas as mortes violentas em homens e 71% em mulheres, e já a segunda causa de morte violenta entre adolescentes. E é o que a gente tem visto, né, na prática clínica, cada vez mais jovens, mais adolescentes tentando suicídio ou praticando atos autolesivos, automutilação, etc. Os métodos mais comuns é o envenenamento, o enforcamento e o ferimento por armas de fogo. A prevalência, né, das tentativas do suicídio consumado, na verdade, é de 11,4 por 100 mil habitantes. E aí há uma discrepância, né, de acordo com o sexo. No sexo masculino, é um pouco mais alto do que o feminino, isso no mundo inteiro. É estimado em 15 por 100 mil e nas mulheres, 8 por 100 mil. Embora em alguns países essa estatística não se faz verdadeira, como na China, é uma exceção, em todos os outros países tem exatamente esse mesmo padrão. A estatística de tentativa de suicídio consumado em homens é substancialmente maior do que em mulheres, e inclusive no Brasil. Curiosamente, nos países ali da Rússia, Ucrânia, naquela região, eles batem ali o recorde de suicídio. No Brasil, como eu falei, essa estatística ela não foge a essa tendência mundial, né? Entre 2011 e 2016, a gente registrou 62.804 mortes por suicídio. 62% desses eram por enforcamento. E desses 62 mil e tantos suicídios, 79 foram em homens e 21 em mulheres.
Por outro lado, né, quando a gente vai ver o número de tentativas de suicídio, esse número é muito maior em mulheres do que em homens, né? Nesse mesmo período, de 2011 a 2016, 69% se deu em mulheres e 31% em homens. E a maioria era ou por envenenamento ou por intoxicação. Então, o que ocorre? Por que os índices, né, as taxas de suicídio são muito maiores nos homens? Porque os métodos usados por homens são mais eficazes, né, são mais letais do que aqueles usados pelas mulheres. Então, mas isso não significa que o índice, né, a gente não pode desprezar, né, as taxas que ocorrem no sexo feminino, que até em termos de tentativa são maiores. Agora, uma coisa que é absolutamente importante a gente ter em mente, que a grande maioria, né, dos casos de suicídio, você tem um transtorno mental por trás. É estimado que 90% dos suicídios estão relacionados a um problema de saúde mental. E dentre eles, de longe, a gente vê o transtorno de humor, e aí o transtorno de humor a gente entende por depressão maior, né, e transtorno bipolar, são os campeões aí, né, de pacientes que tentam suicídio. Também, com uma importância relevante, transtorno por uso de substância, esquizofrenia, transtorno de personalidade. E a gente sabe, né, na prática clínica, que muitos pacientes têm comorbidades. Então, você pode ter, por exemplo, um paciente com transtorno de personalidade e transtorno de humor. E é exatamente nesses pacientes que a gente recebe diariamente nas emergências psiquiátricas, pacientes com essas características. Ou paciente, por exemplo, com um transtorno de humor, por exemplo, transtorno bipolar e dependente químico, né? Então, a gente sabe que essa é uma população de risco. E quais são, assim, os fatores que a gente deve pensar que são fatores de risco, né, nesses pacientes quando a gente entrevista? Né? Pacientes que estão num estado depressivo grave, né? Pacientes esquizofrênicos, por exemplo, que têm alucinações de comando, né, que induzem à morte ou ao suicídio, né? Eu já tive uma paciente, ela é uma paciente esquizofrênica crônica, em que, na juventude, ela tentou suicídio algumas vezes, né, pulando do prédio, exatamente porque as vozes, né, ela apresentava vozes de comando, a voz mandava ela fazer aquilo e ela fazia. Pacientes com nível de desesperança, desespero, sentimentos de inutilidade, né, marcada, hostilidade e impulsividade. E essa é a combinação trágica, né, que a gente vê. Pacientes com humor deprimido, né, quando a questão da energia psicomotora também não está tão prejudicada, porque ele é capaz de elaborar o suicídio e de ir a cabo, e com uma impulsividade marcada. Então, essa combinação é o campo fértil para o suicídio ocorrer. Então, esses são os fatores de risco principais. E aí a gente tem, né, aí na sociedade vários mitos, né, sobre o suicídio. Eu trouxe alguns, você poderia ter aqui vários slides sobre isso, mas eu selecionei alguns que são principais, né? Um mito que as pessoas costumam dizer: pessoas que falam sobre suicídio não têm coragem de cometê-lo. Isso é falso, né? Pessoas que falam sobre suicídio estão, na verdade, procurando ajuda, procurando auxílio. A maioria dos suicídios ocorrem sem aviso. Essa também é uma visão falsa. Geralmente há um sinal de aviso, há um sinal de alerta, né, que seja uma mensagem, uma carta, né? Antigamente a coisa da carta era mais comum. Hoje em dia, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a questão da internet, das redes sociais. Então, sempre há um sinal, geralmente há um sinal de alerta. O suicida está determinado a morrer. Tem pessoas que acham, né, tem essa visão que, se não vai ser dessa vez, vai ser da próxima. Ele é um ser que está determinado a morrer. Isso é uma verdade. O suicida, na verdade, é um ser ambivalente. Ele se questiona se vale a pena viver ou não. Isso mostra uma ambivalência. E a ideia é trabalhar para que que vença, né, a cognição que mostra a ele que viver é melhor do que morrer. Mas ele não é um ser determinado a morrer, ele é um ser ambivalente. Se diz por aí também que uma vez suicida, sempre suicida. Isso não é verdade. Suicídio é um fenômeno passivo de mudança, né? E se a intervenção é feita na hora certa, da forma certa,
a mudança ocorre. Isso não é algo estático. Falar sobre suicídio, incentivo mesmo. Isso aí talvez seja a fala que a gente mais se escuta, né? Por aí. Isso a gente sabe hoje que não é verdade. É exatamente o oposto, né? Falar sobre o suicídio ajuda o indivíduo a repensar, a tomar, às vezes, a decisão oposta. Agora, claro que isso aí implica como falar, né? Tem que ter uma fala qualificada. E uma coisa que a gente tem preocupado bastante, né, nos últimos tempos é o aumento, né, de suicídio e de comportamento autolesivo nos jovens. Hoje, o suicídio já é a segunda causa de morte violenta em jovens. Depois de acidentes, né, o suicídio já é a segunda causa de acidente de morte em jovens, desculpa. Isso é muito preocupante. E mais preocupante ainda, porque esse jovem, ele não chega aos serviços médicos, psiquiátricos. Aqui mostra mais ou menos essa pirâmide, né, que mostra que quem chega, né, aos serviços médicos é a ponta do iceberg. É quem ou já cometeu suicídio, né, ou casos muito graves, né, de suicídio de automutilação ou comportamento autolesivo. A grande maioria está na comunidade, então está nas escolas, está nas universidades, e por vergonha, pela questão que o suicídio ainda é um tabu, né? Talvez hoje em dia, na sociedade que a gente vive atual, talvez ainda seja um dos poucos tabus que a sociedade ainda insiste em não discutir, né? Acho que sexo hoje em dia já não é mais um tabu, né? O incesto talvez seja a única coisa, né, relacionada ao sexo que ainda é um tabu, e o suicídio é um tabu ainda na sociedade. E pelo fato de ainda ser um tabu, não se discute, isso não se discute com os jovens, os sinais de alerta não são verificados, não são chamados a atenção pelos professores, pelos educadores, e o desfecho, às vezes, negativo se dá por isso. Então, isso é muito preocupante, que a grande maioria não é detectada. E a estatística em adolescentes, ela segue exatamente aquela estatística em adultos, né? As taxas de suicídio entre meninos adolescentes é bem significativamente maior do que entre meninas, com exceção, novamente, da China. A China tem algumas estatísticas que não batem com as estatísticas mundiais. Enquanto as taxas de suicídio têm uma conexão direta, uma associação direta em viver em espaços urbanos, na China a estatística é oposta, se dá mais nas áreas rurais. E também a questão, né, do sexo, né, na China, ela se dá mais em meninas do que em meninos, o que contradiz toda a estatística dos outros países em que bate com a estatística em adultos. Agora, como eu falei, o que nos preocupado é que, de fato, o número de suicídio em pessoas jovens tem aumentado dramaticamente, até muito mais do que em adultos. Então, e segue exatamente a mesma proporção, né? Maior no sexo masculino do que no sexo feminino, e uma forma crescente desde os 14 anos, onde até os 14 anos isso é mais ou menos estável, e a partir dos 15 anos até os 30 anos há uma crescente. E quais são os fatores de risco, né, nesses adolescentes que a gente tem que estar atento? Primeira coisa é a presença de transtornos mentais, né? E dentre os transtornos mentais a gente tem que destacar a depressão maior, o transtorno bipolar, né, a esquizofrenia, os transtornos psicóticos e, sobretudo, nos nossos tempos atuais, transtornos de personalidade, em particular, o transtorno de personalidade borderline, que tem crescido exponencialmente. Eu atendo jovens, né, que enquadram nesse transtorno borderline de personalidade diariamente, praticamente, e a porta de entrada desses jovens no hospital psiquiátrico, infelizmente, é a tentativa de suicídio e a tentativa de automutilação. Aí eles vão para o hospital clínico, geralmente é mais comum em mulheres, a forma da tentativa de suicídio geralmente é automutilação ou envenenamento, e aí depois que eventualmente se faz uma lavagem gástrica, o adolescente, o jovem, né, está bem clinicamente, eles são enviados para o hospital
psiquiátrico, né, onde eu trabalho, no caso, para a gente fazer avaliação psiquiátrica. E a gente tem visto cada vez mais esse fenômeno nos últimos, desde os 8 anos, mais ou menos, 10 anos, cada vez mais precoce. Inclusive, do ponto de vista diagnóstico estrito, você não pode falar que um adolescente tem um transtorno de personalidade, porque a personalidade dele ainda não está desenvolvida. Mas a gente vê que cada vez mais cedo os jovens de 14, 15 anos têm todos os critérios diagnósticos para esse transtorno. É um fenômeno da sociedade atual, ligado a uma série de fatores aí, mais ambientais até do que endógenos, mas é o que a gente tem visto. Outra questão que é ambiental e social, né, que está associada ao suicídio em jovens, são questões parentais, né, ou separação, ou divórcio, ou morte, né, de um dos pais, né, isso outra questão, traumas e abusos né, na infância, sobretudo abuso sexual. A orientação sexual é mais comum, né, em jovens, né, o índice de suicídio maior na comunidade LGBT, gays, lésbicas e transgêneros. Inclusive, atendi uma paciente recentemente, jovem, de 14 anos, que ela tinha exatamente tudo isso aqui, ó. Ela falava em história de abuso sexual na infância, os pais dela, que tinham uma condição financeira muito boa, estavam numa separação litigiosa, envolvendo, né, cifras ali de dinheiro altas, e estavam mais focados nessa questão, e ela se vendo ali à margem na questão familiar. Ela, né, se considerava lésbica, e isso não era bem visto por uma família. Então, ela tinha todos ali os fatores de risco. Ela chega no hospital psiquiátrico e a família se dá conta que alguma coisa está acontecendo com ela depois da tentativa de suicídio, em que ela ficou no CTI vários dias e tudo mais, e aí que os pais se deram conta de que a menina estava passando por um processo depressivo e não era recente. A questão da história familiar, há uma evidência, né, que há uma carga genética envolvida, né, uma bagagem genética, e aí é uma questão se não seria a questão da genética dos transtornos psiquiátricos, ou se é uma genética exclusivamente relacionada ao comportamento suicida, mas há trabalhos, inclusive, grupos importantes na Itália que trabalham com isso, com essa questão da genética do suicídio, que é bem interessante. Nas escolas, né, a questão do bullying e da baixa autoestima entre jovens, né, o adolescente ele ainda não está com sua personalidade formada, então ele depende muito da aprovação do outro, né, então se não tem a aprovação de seus pares, isso é um fator de risco, e a gente sabe que uma prática do bullying é algo comum, né, entre adolescentes. O isolamento social, como eu mencionei nos adultos, a questão da impulsividade, porque o cérebro, né, de um jovem, de um adolescente, ele está em gestação, né, o nosso sistema nervoso central, ele só deixa ele fica mais ou menos estável aos 25 anos, e ele tem um processo plástico drástico entre a infância e a adolescência. Na infância você tem um aumento, né, do córtex, e na adolescência tem um processo que a gente chama de poda neuronal, que é onde as conexões vão sendo feitas. E aí, o adolescente, como ele não tem as conexões bem formadas, sobretudo entre áreas frontais e límbicas, o adolescente ele é muito impulsivo. Então, imagina um adolescente que está num processo depressivo e ainda é um ser muito impulsivo, também um candidato forte a ter a cometer atos suicidas, e essa é uma das explicações por que isso tem aumentado, né, nessa faixa etária. E a questão do contágio social, né, que o adolescente, exatamente para essa questão da personalidade, que não é bem formada, essa questão da necessidade de aprovação alheia, etc., tem essa questão do contágio social, que os comportamentos vão sendo repetidos para ser bem aceito no grupo, etc. E aí, aqui eu trouxe um gráfico que mais ou menos sintetiza mais ou menos todos esses fatores, que é exatamente isso, olha, fatores genéticos e biológicos, né, que vão modular ou imprimir um padrão de agressividade ou impulsividade relacionada à personalidade, bem como de baixa autoestima e perfeccionismo, associado a eventos negativos, né, ou problemas sociais,
né, como, por exemplo, pode ser uma história de abuso, de negligência, ou alguma questão familiar, separação paterna, enfim. Isso associado, né, a esses fatores sociais leva a uma vulnerabilidade, né, psicológica que pode levar o adolescente e o jovem a pensamentos suicidas. Isso associado a uma disponibilidade, né, fácil de métodos para que esse suicídio venha a ocorrer, como, né, de forma letal ou não letal, vai determinar se o suicídio ocorre ou se é apenas a autolesão. Mas o processo, né, psicológico, né, mental ali é o mesmo que leva tanto ao comportamento autolesivo quanto ao suicídio. Agora, todos esses fatores têm uma interferência nesse processo. E, voltando àquela questão que a gente falou do contágio social, eu queria chamar uma atenção para fatos graves que vêm ocorrendo em relação a redes sociais, o suicídio e redes sociais nos jovens. A forma como o jovem hoje, o adolescente, se comunica é através das redes sociais. Então, algumas redes sociais têm sido usadas para ser uma plataforma de espetáculo do suicídio. E o jovem ali, ele alerta e ele fala sobre isso e, às vezes, ele filma o seu próprio suicídio. Isso é muito triste, isso é muito trágico, mas é o que tem ocorrido. Essa jovem, eu vou trazer aqui alguns exemplos de fatos recentes, né, dessa relação dos jovens e redes sociais e suicídio. Essa jovem, ela fez uma enquete na rede social, assim, se ela deveria ou não morrer, né? Me ajudem a escolher. Viver ou morrer, die or live. Aí as pessoas foram votando. Olha que trágico, né? As pessoas foram votando e provavelmente pares delas, né? Assim, imagino que sejam pessoas da mesma idade, têm maturidade, adolescentes, usaram a rede social para votar se ela deveria ou não morrer e ganhou a morte. E assim ela se suicidou depois disso. E aí a prima dela colocou na mesma rede social, agora que vocês, votantes pela morte, fizeram isso, estão felizes, minha prima está morta. Então, a gente tem que, né, repensar como é que esses jovens estão usando a rede social. Um outro aqui no Brasil, jovem de 19 anos se mata durante transmissão ao vivo no Instagram. A jovem postou assim, já viram alguém morrer ao vivo? E postou a própria morte. Aí tem lá o nome dela, a questão estava muito associada à beleza, à autoimagem, à cobrança, né, que se é feito para essa geração sobre essa questão da autoimagem e as redes sociais como instrumento disso, como meio para esse comportamento. Outro fato, a rede TikTok, recentemente, também um jovem, um brasileiro, se suicidou e filmou, né, tudo aquilo, e o vídeo ficou no ar ali no TikTok por 4 horas. As redes de controle disso ainda são muito frágeis, né, porque é uma terra de ninguém, onde tudo pode ser feito, então o jovem ali, né, tem um excesso de liberdade em relação às redes, e enfim, não são os jovens, aqui a gente está falando dos jovens, e os mecanismos de controle né, porque a televisão ainda, a gente sabe que tem um efeito chamado efeito Werther, né, que é aquela questão que as televisões sempre respeitaram, né, os telejornais, a mídia antiga, né, sobre não divulgar suicídio de celebridades, exatamente para não acontecer esse contágio, né? Só que com as redes sociais isso acabou, já não tem um controle, né? Então é uma coisa que a gente preocupa bastante, é como esses jovens estão usando a rede social. Agora tem o outro lado da moeda, né? Se as redes sociais, ela o meio como o adolescente, como o jovem, se comunica, ela também deve ser um meio para a prevenção do suicídio, um meio para se conscientizar. Então, tem até trabalhos científicos mostrando que o oposto pode ser verdadeiro também, que se bem usadas, né, as redes sociais podem nos ajudar nas campanhas de prevenção. E
basicamente, assim, a Graça vai falar mais sobre isso, mas a estratégia de prevenção ao suicídio, né, que eficazes, é o treinamento e educação. Isso envolve, né, profissionais da saúde, profissionais, né, das escolas, das universidades, para identificar precocemente indivíduos em risco, né, do suicídio. Uma vez identificado, né, o grupo de risco, pessoas que estão adoecidas, né, a indicação para o tratamento psiquiátrico, o tratamento psicológico, né, uma vez que a gente, né, identifica que essa pessoa tem um risco alto de suicídio, a restrição aos meios, né, para o suicídio, a divulgação de informações confiáveis, que é o que a gente está fazendo hoje, que se faz no Setembro Amarelo, exatamente para disseminar informações confiáveis sobre prevenção, e o tratamento psiquiátrico. E a questão do suicídio hoje é talvez uma questão mais importante dentro da psiquiatria. Tem um filósofo, escritor, né, Alberto Camus, ele dizia que a questão filosófica mais importante é o suicídio. Não é com essas palavras, mas essa era uma visão dele. E eu acho que hoje a psiquiatria se debate com isso, com a questão do suicídio, que ela é transdiagnóstica, ela ocorre em diversos contextos também, influenciadas por questões sociais, questões da sociedade. Então, acho que ainda é um grande desafio para todos nós que lidamos com saúde mental. Então, era isso que eu queria dizer, e espero que tenha sido proveitoso. O Estevão, muito obrigada. Eu acho que a sua apresentação ela consegue assim, circundar, digamos assim, todos esses temas relativos ao suicídio, né? Eu anotei algumas coisas aqui que eu acho que são importantes, mas para a gente poder otimizar o nosso tempo, eu gostaria de já passar a palavra para a Graça. Eu não sei se deixa eu olhar se tem alguma pergunta aqui no chat. Obrigada. Não, por enquanto não, né, Cláudia? Eu gostaria de dar a palavra para a Graça, porque aí a gente vai dando uma continuidade e no final a gente faz um apanhado, né, um resumo de tudo que vocês falaram, para apresentar a Maria das Graças. Ela é formada em administração, Maria das Graças Araújo, ela é formada em administração de empresas pela Faculdade Presbiteriana Mackenzie, com pós-graduação em informática pela PUC, pós-graduação em terapia comunitária integrativa, então é minha colega de formação comunitária, né, Graça? Pessoal da Alberto, Paula Barreto. Professora da Alberto Barreto, né? Ela é professora de saúde natural na UNAT, UERJ. A UNAT é a Universidade da Terceira Idade, que existe na UERJ, representante do CVV. Eu deixei para o final a coisa mais importante. Ela é representante do CVV, ela é coordenadora regional do serviço do CVV Comunidade, que ela vai explicar um pouco mais para vocês do que se trata esse trabalho, e é fundadora, desde 2016, no Rio, do CVV GASSE, que é o Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, porque, às vezes, a gente, né, tem que, mais do que nunca, dar apoio ao familiar, ao amigo, né, porque o suicídio é como se fosse uma pedra num lago que faz vários círculos concêntricos, né, de acometimento da saúde mental das pessoas que estavam próximas ao suicida, né? Então, eu acho que esse trabalho é maravilhoso, né? O CVV é maravilhoso, faz um trabalho de muitos anos, e aí eu passo a palavra para a Graça, 20 minutos, e depois a gente abre para o debate, ok? Graça, você com a palavra. Muito bem, boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para falar do CVV e aproveitar para falar com o professor, né, e doutor Estevão Scott, umas coisas que é distorção que vem na internet ou no WhatsApp. Eu estava lá. Então, primeiramente, eu quero dizer que CVV quer dizer Centro de Valorização da Vida. Ou seja, o CVV não trata de suicídio. O que ele faz é o apoio emocional valorizando a vida. Então, a consequência de quando a gente valoriza a vida nossa e dos outros é a prevenção do suicídio. Então, depois vou falar bem, o CVV tem 58 anos, é reconhecido
em todo o Brasil, a ponto da confiança do Ministério da Saúde nos dar um telefone de utilidade pública, de 3 dígitos, gratuito, que pode ligar para o CVV 24 horas, 188, em rede, está nas 5.570 cidades do Brasil, por rede, é pela internet, então pode se ligar pelo celular, pelo fixo ou pelo telefone público. Né? E eu quero contar aqui alguma historinha, eu trouxe também, eu tenho um PowerPoint com a apresentação, mas a do professor foi completa, é no mesmo lugar que ele estuda, nós também bebemos lá, apesar de não sermos, tem muitos profissionais, médicos, psicólogos, psiquiatras no CVV, mas nós nem sabemos, porque quando entra é zerado, o CVV vai dizer como vai fazer esse trabalho e nós somos simplesmente voluntários. Mas nós temos uma quantidade enorme de mestres e professores da área, os suicidólogos, que hoje é uma profissão oficial no Brasil, tanto da área de psiquiatria quanto da área de psicologia, onde nós temos o suicidólogo, vamos dizer, maior, que é o doutor José Manuel Bertolotti, que já saiu lá, vou contar a historinha da Organização Mundial de Saúde, assim como o doutor Carlos Felipe de Oliveira, que é o nosso querido daqui do Rio de Janeiro, que agora assumiu a Associação Brasileira de Pesquisas de Suicídio, antes era o doutor Humberto Correia, que também nos orienta, como o doutor Neuri Botega, da Unicamp, então, e a Organização Mundial de Saúde. Então, vou contar essa historinha que eu aprendi agora no Congresso Internacional da ABEPS, acabou de ter no iniciozinho do mês de setembro. A Organização Mundial de Saúde, eu não sei se vocês sabem, já se falava nela logo depois da Primeira Guerra Mundial, mas ficou nas conversas. Mas, no dia 7 de abril de 1948, Graça, você... O telefone desligou, Graça. Ah, sim. Então, a Organização Mundial de Saúde foi fundada no dia 7 de abril de 1948, então, logo depois da Segunda Guerra Mundial, por 3 países, e nós estávamos lá. Foi Chile. De novo. Fechou de novo, Graça. Telefone, o microfone. Está fechando automaticamente. O meu mouse está ali. Então, vamos lá. Então, em 7 de abril de 1948, China, Suíça e Brasil. Eles se reuniram em Genebra, como até hoje a presidência é lá em Genebra, e foi o presidente, primeiro presidente, o médico carioca, o doutor Marcolino Gomes Candu, que ficou lá 20 anos. E agora, em 2003, estando lá, o querido, muito querido nosso CVV, porque eu conheço pessoalmente tudo isso, é o doutor José Manuel Bertolotti. Então, vou contar, Estevão, a historinha do Setembro Amarelo, que isso aí, infelizmente, para o Brasil é um fake news. Só entrou depois que nós criamos Setembro Amarelo. A fitinha, não. Provavelmente foram eles e a cor amarela, pode ser até que seja por isso, mas o resto não é verdade. Então, o doutor José Manuel Bertolotti, com a equipe dele, criou em 2003, o dia 10 de setembro, como Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, nem sabia dessa história. Eu estou falando isso porque é obrigação nossa, do CBB, que faz parte do Setembro Amarelo, explicar para tirar fake news da nossa história. Então, ele criou esse dia e mais de 140 países assumiram o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção de Suicídio, inclusive os Estados Unidos, que às vezes usa a cor roxa, preta ou amarela. Muito bem. E é só esse dia. O único país que criou um Setembro Amarelo foi o Brasil, e eu estava também lá. Como ele disse, é o Conselho Nacional de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria e o CVV se reuniram, porque nós estávamos antes na reunião do Befrienders Worldwide, que é a instituição que congrega todas as instituições que faz prevenção de suicídio no mundo. E há muitos anos o CVV
está, e eu tenho tido o privilégio de estar com eles, que é um ano assim, outro não. A gente se reúne para trocar nossas ideias. Eles ficaram impressionados quando nós somos o primeiro a atender por e-mail, primeiro a atender por chat, sempre o Brasil, e agora ficaram impressionados que um país continente consegue atender por 188 dos 5.570 cidades do Brasil. Então, nós nos reunimos porque o Brasil não tem ainda, já está melhorzinho, começou a fazer não tem lei ainda, mas já tem projeto de lei. Nós não temos uma política pública de prevenção do suicídio. Então, por isso, nós reunimos e resolvemos criar, porque o Brasil tem uma boa lei de prevenção do câncer. Então, criou-se o Outubro Rosa como a prevenção do câncer de mama, o Novembro Azul, prevenção do câncer de próstata, e o suicídio, que mata os jovens muito mais por suicídio do que por câncer, porque hoje é bem informado que qualquer um pode se tratar e curar do câncer, e vai morrer daí 30, 40, 50 anos de outro câncer ou de outra coisa. E está morrendo por suicídio. Então, nós achamos que deveríamos criar um mês inteirinho, que nem o rosa e o azul. Foi por isso que nós criamos o setembro. Aí ele está dizendo, muito bem, então o setembro, o amarelo pode ser até por causa da fitinha, que já se usava antes de 2015, todo mundo sempre, eu estou no CBB há mais de 20 anos, e realmente, quando nós íamos fazer a palestra em setembro, que não era ainda setembro amarelo, mas nos chamavam em setembro por quê? Por causa do dia 10 de setembro. Se fosse outro mês, nós íamos fazer daquele mês, dia 10 de abril, ia ser um abril amarelo. Mas, como é dia 10 de setembro, criado pela equipe do doutor Manuel Bertolotti, José Manuel Bertolotti, que já voltou, ficou 19 anos na Organização Mundial de Saúde, já está aqui em Botucatu, já é professor voluntário da Universidade Estadual de Botucatu, e já aposentou, já está aqui no Brasil. Ele que criou com o grupo dele, e nós, por causa do dia 10 de setembro, nós criamos o Setembro Amarelo para falar de prevenção, já que o Brasil ainda não tem oficialmente uma política de prevenção do suicídio. Em breve nós teremos, por causa dessa repercussão, né, do suicídio e dessa coisa que maravilhosamente essa universidade, essa faculdade nos chama para falar, o professor está preparado e vários outros profissionais da psicologia, todo mundo, para falar disso que é preocupante. Uma das coisas que eu aprendi lá no Congresso foi de um colega nosso, psicólogo, Hugo Monteiro Ferreira, da Paraíba, que ele perguntou se nós conhecíamos a palavra neotribo. Quem já ouviu falar em neotribo? Neotribo é o grupo de jovens que fica mais de 6 horas no quarto. Então, vamos falar nisso, porque é uma universidade que vários jovens, os pais estão nos ouvindo. Então, ele disse que é o processo de isolamento, muitas vezes por causa de bullying, por causa de todas essas coisas que nós e o professor muito bem nos explicou. São pessoas frágeis emocional, mentalmente, que vivem nas redes sociais, têm dificuldade de comunicação com as pessoas ao seu redor, e as famílias e as escolas não estão preparados para isso, ainda não sabem como agir. São esses jovens também que se automutilam, se escondem no seu quarto, quando vai à aula, vai de moletom com 40 graus, e são os próprios professores que veem, porque os pais acham, isso é da adolescência, aí ele está andando assim, porque ele anda de qualquer jeito e põe moletom. Então, os professores que estão vendo as lesões autoprovocadas, o jovem não quer morrer, ele quer matar a dor que ele sente, o doutor Esteves deve saber disso, que ele disse para ele, eu não sei explicar o que é isso, quando eu me corto, é uma dor real. Por isso que eles voltam a se cortar de novo e de novo, se não for tratado, porque vira um ciclo vicioso, porque ele vê que aquela hora ele consegue aplacar o seu sofrimento, porque a dor, nós todos sabemos que nós estamos na Terra, somos humanos, e bate o pé ali, sente uma dor, mas o sofrimento
é uma maneira que nós temos que ter resiliência e ajudar esses jovens que não são crianças nem adultos, como o doutor Estevam falou, e estão num processo modificando o seu corpo, entre os seus hormônios, a sexualidade, então é muito complexo nesse tempo. E ele disse que é uma geração que se isola porque encontra no isolamento uma maneira de se colocar. Olha bem, sofre uma dor profunda, que é o que eles nos dizem, já me disseram, e muitas vezes deseja a morte como forma de se anunciar. Então, é muito sério, a nossa sociedade está doente, porque não sabe acolher esses jovens. E eles dizem para mim, eu não sou compreendido, nem na escola, nem pelos meus pares, nem pelos meus pais. É frágil e emocionalmente e mentalmente fragilizada, eles dizem, diante de um processo compulsivo de isolamento e de distanciamento social. Eles correm perigo, porque hoje os pais estão perdendo seus filhos, não na rua por um acidente, como o professor Estevam nos falou, que é um dos estudos, que é a primeira causa, infelizmente, mas no quarto. E abre o quarto, você tem tudo de tecnologia, porque pai e mãe trabalham de manhã até à noite, não tem diálogo com seus filhos, não sabem, não estão preparados para escutá-los, e assim, eles também reclamam que são muito cobrados pelos pais, pela escola, eles não dão conta, porque ainda estão num processo que, como o professor falou, ainda não estão nem com os seus neurônios fixados para dizer que é um adulto responsável, ele ainda está numa transição. E isso é muito, muito difícil para eles, quando eles não dão conta do que está acontecendo com eles fisicamente, emocionalmente e mentalmente. E se nós, professores, familiares e amigos, não pudermos acolher, eles vão para a internet e lá, infelizmente, tem, inclusive, sites que ensinam a matar. Então, o CVV fez parceria com o Facebook. Então, quando alguém aí receber uma mensagem que fala que eles veem que é uma ideação suicida, aqueles 3 pontinhos lá em cima, clique e vai estar escrito: acho que é, mais ou menos assim, não me lembro a frase, ideação suicida, devolve isso para o Facebook, o Facebook vai entrar no IP daquela pessoa, ela não sabe que foi você que mandou, vai entrar como se fosse uma propaganda, essas propagandas que entram para a gente, e diz isso, você quer ajuda? E vem vários links, inclusive do CVV, vem o do Samad, vem até em inglês, que se isso aí for de algum estrangeiro que sabe inglês. E o último é não quero. Então, tem o livre-arbítrio. Então, é muito importante saber. Fizemos a parceria com o Microsoft, que está fazendo uma leitura nos sites universais para aqueles que estão realmente ensinando o processo de suicídio, eles vão retirar o IP desse ser, dessa pessoa tão doente, para não haver isso. Então, um processo caro e demorado, está sendo feito lá no Vale do Silício, mas foi garantido que será feito. O mundo todo está preocupado, e que é isso. Há 10 anos atrás, quando eu conheci o doutor José Manuel Bertolotti, lá na Tailândia, eu até fiquei impressionada, que eu fui pelo CVV com o grupo, e o pessoal da psiquiatria, alguns, e foi dito assim, o congresso será aberto pelo presidente da Organização Mundial de Saúde, o brasileiro, aí falou, José Manuel Bertolotti, ele é um suicidólogo, foi maravilhosa a conferência, ele nos alertou, gente, nós estamos em 2010, vamos ver se daqui a 10 anos nós conseguimos, é uma preocupação da Organização Mundial, né? Organização Mundial da Saúde, o suicídio de jovens. Vamos ver se a gente consegue diminuir 10%, e que nós vimos, infelizmente, ele agora até no Congresso de novo falou, gente, aumentou 20%. Nós não conseguimos abaixar como ela aumentou de 2010 para 2020 em 20%. Então, alguma coisa não está funcionando bem na nossa sociedade, no Brasil e no mundo. Todos os dias,
a cada 40 segundos, um ser suicida, como ele mostrou. A gente realmente só tem 2012. Antigamente, a Organização Mundial de Saúde, vou falar até com ele isso, mandava de 4 em 4 anos. Agora mandou em 2012 e nunca mais atualizou, né, doutor Estevão? Então, dizia que 40 segundos, um ser suicida, e no Brasil, a cada 45 minutos. Então, são 60 brasileiros por dia, com 32 mortes, em média. Então, se a gente fizer a conta, dá 1 milhão de pessoas no mundo que suicida. E todos os dias é um 11 de setembro. Nós ficamos estarrecidas com aquele fato chocante, onde morreram, em média, 3.000 pessoas. Mas ninguém fica chocado que, por dia, morrem 3.000 pessoas por suicídio no mundo. E é invisível. Aliás, eu também tive a oportunidade de estar com os conselheiros do Brasil no mundo, ano passado, em abril do ano passado, no Porto. Eles nos pediram para ir porque os conselheiros estavam muito preocupados com a morte de brasileiros no exterior por suicídio. E o que eu ouvi lá que me deixou estarrecida? 2 coisas. A primeira é que eles dizem, para eles, quando são entrevistados, que se sentem invisíveis. E eu pergunto, e os nossos aqui, os que vêm para o Brasil, refugiados ou os imigrantes, como eles são tratados? Será que eles também não se sentem invisíveis pelo preconceito que as pessoas têm ainda? Nós todos somos diferentes. O Brasil é um país miscigenado, que, por privilégio, tem todas as raças. Então, nós somos todos diferentes externamente, porque internamente somos todos da raça humana. E aqui, sabe, doutor, por exemplo, quando uma pessoa está precisando de sangue, ninguém pergunta se é de um negro, se é de um índio, se é de um branco, se é de um amarelo. O sangue é importante ter aquele fator e pronto. Ninguém perguntou de quem é o órgão também, que hoje em dia faz com que várias pessoas se recuperem de doenças crônicas e que precisa haver a troca de um órgão e que a pessoa fica sadia e leva uma vida normal. Então, por que ainda o preconceito, de qualquer que seja, de religião, de raça, de qualquer coisa? Isso é uma coisa ridícula que nós precisamos tirar da nossa sociedade. Se a pessoa é hetero ou homossexual, por exemplo, que ele falou da sexualidade. Então, nós temos que modificar isso, e a escola é o melhor lugar, desde pequenininho, porque criança não nasce com preconceito, ela aprende isso, que isso é da sociedade, e a sociedade somos todos nós. Nós precisamos amar as pessoas. O que o CVV faz é isso, acolher a pessoa como ela é. Quando você é aceito como o ser que você se aceita e você é feliz, que se dane. O outro é o outro. Essa empatia que desenvolve no voluntário não é ficar no lugar do outro, como distorcidamente diz, é aceitar o outro que é completamente age, pensa e me conta coisa que jamais eu poderia pensar ou fazer ou agir. Mas naquela hora eu estou atendendo aquela pessoa. É o outro em primeiro lugar. É o nosso primeiro preceito. E é para lá que existe o CVV. É por isso que o CVV existe, para aceitar as pessoas sob qualquer condição. E é isso que desenvolve no voluntário. Eu convido vocês a fazer esse trabalho sério, onde nós bebemos no mesmo local que o doutor Estevão, os psiquiatras, os psicólogos. Eles estudam para a gente saber desse fenômeno que é multifatorial. Nós sabemos que ninguém levanta dizendo, hoje eu vou me matar. Mas existem pessoas que têm anos que vêm com a ideação e, como ele disse, tem contágio, ou seja, outra coisa que não podemos deixar acontecer no nosso WhatsApp, no nosso computador, entrar filminhos mostrando o suicídio que está acontecendo, aconteceu, e pessoas que morreram por suicídio com fotografias. Diga para essa pessoa que passou para você, isso não se faz, e deleta imediatamente, não repassem. Pode dizer que aquela pessoa morreu por suicídio, foi a maneira que ela escolheu
qualquer que seja a razão, nós vamos respeitar. Nós, do CVV, não damos conselhos, não trabalhamos com críticas e aceitamos a pessoa do jeito que ela é, com abordagem centrada na pessoa. Né? Quando o CVV percebeu que Carl Rogers, a filosofia dele, nos ensina a ouvir o outro com empatia, estando com ele naquele lugar, ele mesmo se escuta, porque a gente vai devolver com as nossas palavras o que ele falou, naturalmente que não é um papagaio. Então, é uma via de duas mãos, onde a gente devolve o que ele nos fala com um modo que nós entendemos diferente, e ele se ouve. Então, nós acreditamos que só ele, ou no caso aqui, só vocês, sabem o que é melhor. O CVV não sabe, nós não sabemos, o melhor para o outro, para você, só você sabe. E quando você devolve, a pessoa se escuta, ela se acalma e diz, eu sei, já sei o que eu vou fazer, você me ajudou muito, eu já vou fazer aquilo ou aquilo outro. Não fomos nós que falamos, foi ela que se ouviu e observou o que era melhor para ela. Então, nós vamos estar ali sempre disponíveis para o outro, e isso qualquer pessoa pode fazer. Outra coisa, muitas vezes nós não temos tempo para a gente, achamos, então, como é que eu vou ter tempo para o outro que diz para mim? Eu posso falar com você? Eu estou lá, criei o grupo de apoio sobrevivente de suicídio, e me chegam lá as pessoas com uma culpa enorme, porque ouviram isso e disseram, agora eu não posso. Eu tenho que fazer janta, meu marido está esperando, eu vou para a faculdade, eu agora tenho um trabalho para fazer. Ninguém para ouvir aquele que está pedindo socorro. Eu preciso que você me escute, não ouça, porque ouvir é uma coisa fisiológica, que quem não tem nenhum distúrbio tem uma ótima audição, mas o escutar é introjetar aquilo que aquela pessoa me disse e que precisa ser escutada, não precisa falar nada. Se alguém disser, estou cansado da vida, essa vida não quero mais. Eu, se morrer, a minha família vai achar ótimo, porque eu sou um peso. É chegar para essa pessoa e dizer, você está querendo morrer? Porque no Brasil, falar de morte, suicídio, psiquiatria, ainda é tabu. Todo mundo diz, eu vou para o meu cardiologista, para o meu dermatologista. Quem que tem a coragem, que tem a saúde mental abalada e que, tomando os remédios que o psiquiatra passa, vai ficar bem, e ela tem coragem de dizer no seu local de trabalho que está saindo para ir ao psiquiatra. Tem vergonha, o outro vai dizer que ela é louca, etc, etc. Então, nós temos que acabar com isso. Por isso, nós estamos aqui, porque prevenção se faz com informação. Por isso, não precisa se morrer de câncer, nem de AIDS, porque o Brasil tem uma política para isso. Então, o CVV, com esse grupo de amigos, resolveu fazer essas informações para poder não ter distorção e não deixar que o contágio aconteça. Então, deve-se falar e escrever sobre suicídio, mas seriamente, não com sensacionalismo, não com distorção ou romancear, como no tempo do romance era lirismo. Porque o poeta, o artista, não vendia quadros, o outro não vendia seus livros, aí morria, todo mundo ia atrás de ver a obra dele. Então, eles achavam que ia ser uma maneira de se conhecer. Era romântico se matar. E isso nós sabemos que não leva a nada. Né? Então, pode muito bem ele ser famoso, vivendo em plenitude, que é o que nós estamos fazendo aqui. O CVV faz isso. Ele fala da vida. Nós todos estamos aqui para sermos felizes. Então, quem tem uma dificuldade, que está em sofrimento, precisa de ajuda. E, normalmente, ele nos dá sinais que está sofrendo. Nós não conseguimos perceber, que é outra coisa que eu ouço lá no CVV Comunidade, com esse trabalho que é fora do posto. CVV Comunidade é uma série de oficinas
que o CVV criou, roda de conversa, tem uma que se chama Caminho da Renovação Contínua, que é roda de conversa, leva o mote parecido com a nossa terapia comunitária integrativa, que é igualzinho. Eu falei até com a Adalberto, Adalberto, eu vim fazer esse curso porque nós temos esse trabalho da Caminho da Renovação Contínua, que é a terapia comunitária integrativa. A única diferença é que o CVV pede sigilo e leva o mote. E a terapia comunitária integrativa cria o mote na história e ele diz, aqui não é lugar de segredo, né, Tânia? Porque ele diz que tem gente em todo lugar, como é que você vai garantir que tem segredo? E o CVV pede que naquela roda fique ali o que é falado, porque muita gente se expõe quando tem coragem e confiança no trabalho. Então, nós precisamos ser humanos, despertar em cada um de nós, seja o aluno, seja o professor, seja qualquer profissional, mostrar a nossa humanização, que nós acreditamos no ser vivo, porque a natureza, o que faz com uma sementinha? A sementinha quer ser a melhor árvore. Então, nós, que somos considerados na escala evolutiva aqui da Terra, o ser mais evoluído, imagine nós queremos ser, o melhor homem, a melhor mulher, a pessoa plena. E isso, muitas vezes, nós precisamos de ajuda. Aquele que está deprimido e precisa de ajuda é o amigo ou familiar que tem que levá-lo ao profissional que pode ajudá-lo, ao psiquiatra que naturalmente vai orientar para ele também ir para um psicólogo. Então, nós não somos terapeutas, mas nós, acolhendo o outro, ele percebe que ele não está dando conta e que precisa de ter ajuda do profissional. Então, é isso que o CVV faz, e é isso que o CVV Comunidade vai para a sociedade, mostrar isso que nós aprendemos, acolhendo os outros, criamos malas prontas. Quando houve a tragédia de Santa Maria, imediatamente os nossos voluntários de vários postos do Rio Grande do Sul, porque, infelizmente, é o estado com maior índice de suicídio ainda no Brasil, Roraima nos índios e lá no Rio Grande do Sul, então, foram imediatamente, um ligou para o outro, não falou com ninguém, foram eles mesmos, ligaram para aqueles, né, Porto Alegre, ligou para Novo Hamburgo, enfim, para todo lugar. Eles foram para a praça, foi ali que nós conseguimos o 88, porque quando o Ministério de Saúde chegou, ele disse, não temos mais nada a fazer, porque nós ficamos primeiro na praça, com aquele monte de gente acolhendo, depois abriram para nós as igrejas, o clube, e qualquer outra empresa que tinha uma sala, um colégio, então nós ficamos lá enquanto foi necessário. E depois eu tive a oportunidade de ir a Brumadinho, e hoje Brumadinho não tem ainda um posto, porque cidades pequenas como Brumadinho, que só tem 39 mil habitantes, não tem condição de ter um 188, 24 horas, ou enfim, fazer esse serviço, mas ficou com o serviço CVV Comunidade. Nós demos o curso, nós chegamos lá, a tragédia foi 25 de janeiro, nós chegamos 2 de fevereiro e ficamos até meados de maio, deixando lá o trabalho, o serviço CVV Comunidade, que continuam fazendo, eles adoram o Cine CVV, que é passar fala dos combinados, como que você vai ver esse filminho de 20 minutos, que é de bastante, trabalha bastante sentimento, depois vai falar de si, que é a reflexão para ele se ver naquele momento. E eles lá em Brumadinho adoraram essa oficina, além do caminho da renovação contínua, eles fazem isso e também acolhe aquelas pessoas impactadas com a perda do seu ente querido, como se fosse suicídio. Saíram para trabalhar e não voltaram. Alguns ainda, 11 ainda não foi nem achado o corpinho. Então, eu estive lá e vi a dor do povo, daquelas pessoas que, se não perder um familiar, perdeu o amigo, o vizinho, o companheiro. Então, é muito necessário que nós aprendamos. E eu convido vocês para serem voluntários do CVV, entra no site, conheça o site, viu, professor Estevão? Toda a parte, os links são todos oficiais, tem muitos filminhos e a cartilha falando abertamente sobre suicídio, que pode ser distribuída, tudo que tem lá pode ser aberto para o público pegar. Nós temos Facebook,
todos os recursos hoje das redes sociais, temos o setemboamarelo.org.br e .com.br, então, lá vocês vão ficar sabendo coisas reais, e como o professor Esteves pesquisou, é o que o grupo do CVV faz, pesquisa, traz para nós pessoas como a psicóloga Karen, né, que nos ajuda, a Scavagini, vários psicólogos e vários profissionais que são suicidólogos, como na UERJ nós temos a doutora Ana Maria Feijó, que também nos ajuda, eu estou dentro da UERJ, no CBB Maracanã, que dia 18 de outubro, faz 10 anos lá dentro, foi a primeira universidade que acolheu um posto do CBB, e nós queremos realmente chamar vocês a conhecer melhor esse trabalho, porque qualquer pessoa pode fazer a prevenção do suicídio, aprendendo como fazer isso, sem críticas, sem, isso é bobagem, ou quem fala que vai morrer não se mata, esses mitos que o doutor Estevão falou, e a diferença que é. Vamos acolher a pessoa que nos diz que está cansado da vida ou outra coisa próxima, ou começa a dar suas coisas, são sinais, gritando por socorro, como aquelas coisas que eles gostam, fica moado, não quer mais sair para tomar o shopping no fim de semana, quando estava presencial. Isso, gente, são alertas que nós, que estamos nessa área, percebemos que quando vem a família, os amigos, né, quem tentou suicídio não morreu, e quem perdeu alguém que faz parte, sobreviventes, nos dizem isso. Puxa, aí começa a dizer, ele fez isso, ela fez aquilo. Começa a ver os sinais que não perceberam, porque isso é tão sutil, às vezes, que a pessoa não percebe que aquele está gritando para uma ajuda, uma acolhida, que é o que nós temos que fazer. Apoio emocional puro e simples. Ouça o outro escutando compreensivamente quem está ao seu redor, porque nós somos responsáveis pela saúde ou adoecimento de quem está ao nosso redor. Quantas pessoas se sentem doentes porque um escutou uma frase, foi tão agressiva, foi tão horrível para ele fica arrasado. Nós somos frágeis, nós somos carentes, nós precisamos de ajuda, e principalmente os homens, porque nós, mulheres, aprendemos a falar de sentimentos. Isso, né, o doutor Brian, que esteve aqui, que é um grande psicólogo do Canadá, falou, gente, alerta para os brasileirinhos, homens precisam mais falar de si, porque quando junta o homem só fala de esporte, de carro e de mulher. Quem é que fala como está se sentindo, hein, doutor Estevão? Quem é que diz? Nós não, na nossa rodinha, quando a gente se encontra, a gente diz, eu estou muito mal, meu marido me deixou, o meu filho foi morar na Inglaterra, e a gente conta as nossas dores, estou com saudades, eu estou mal por causa de... Quem é o homem que diz isso? Eu tenho um amigo que diz que os filhos estão no exterior, eu disse, olha, esse é o meu lado feminino, um machão de 2 metros. Ele diz, é o meu lado feminino que morre de saudade, eu queria eles aqui, etc. Então, é isso que nós temos que fazer, ser amigos das pessoas que estão ao nosso redor. Essa amizade não é aquela amizade dos que são seus amigos, eu quero dizer, esse apoio, estar assim, um vizinho do lado, observar o seu vizinho, porque não é muito melhor você ajudar do que depois saber que ele suicidou? Olha a dor que fica para os seres que falam só bom dia ou boa noite. Então, nós precisamos reverter esse processo, isso depende de cada um de nós, não é do outro, não é do psiquiatra, do psicólogo, do presidente da República, é nosso. A sociedade precisa mudar, porque nós não podemos continuar perdendo os jovens, como eu, o ano passado, com a equipe, fomos aqui em vários colégios que vocês sabem, da elite, eu moro na Tijuca, então, aqui, ao meu redor, um monte de jovens de 15, 16 até 18 anos resolveram sair por essa porta porque não teve acolhimento. Então, vamos reverter isso, vamos ser mais humanos, vamos ter essa humanidade, como uma colega de dentro do hospital, o Pedro Ernesto, me disse, precisamos ter uma sala humanitária, porque às vezes eu tenho que dar notícias para a família da morte de um ente querido no corredor.
Olha bem onde nós chegamos, que a pessoa até desmaia, ela falou, outro passa mal, que não estava esperando isso, porque não aprendemos como morrer. Morte faz parte da vida. A gente pode acabar de um ser, nascer e morrer no outro segundo. Mas não, aprendemos que queremos ser eternos. Nós somos imortais, não somos eternos. E ainda bem que ia ser horrível, né, gente? Cá para nós. Então, ninguém aguentar consigo mesmo mais de 100 e tantos anos. Vamos viver até 100 anos, com qualidade de vida, com amor, com tudo isso de bom que o ser humano tem e esqueceu. É só a gente lembrar. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui para falar de vida. É vida em abundância, que é isso que nós precisamos. É despertar nesses jovens alunos e nesses profissionais que estão aqui conosco essa coisa da vitalidade que faz eu estar aqui e sendo uma idosa, me sentindo jovem e útil à sociedade com mais de 70 anos. Então, eu agradeço muito a oportunidade e dizer para vocês, todos nós podemos ser um CBBianos, porque o nosso slogan é falar é a melhor solução, porque se fala e vazia, e se sente mais feliz porque expôs os seus sentimentos. Que todos nós possamos ter respeito um pelos outros e aceitá-lo assim, do jeitinho que ele é. Eu agradeço. Muito obrigada, gente, CBV, e eu faço lá na Cruz Vermelha, na UNAT, serviço voluntário é uma coisa que traz uma satisfação interior para todos nós. Então, quem tem oportunidade, vá fazer um serviço voluntário, procure dentro de você o que você gosta de fazer, porque o serviço voluntário é o nosso hobby, é sair para fazer aquilo que você queria há muito tempo, como eu trabalhei em máquina e sabia que aquela não era a minha praia, mas me deu a condição de estar aqui, hoje, fazendo 3 trabalhos voluntários e no que eu gosto, que é de gente, que é estar com vocês, feliz por ter essa oportunidade de estar aqui na faculdade, né? E é muito bom isso, gente. Eu me sinto muito honrada de estar com vocês aqui na Faculdade Sousa Marques. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Ela, no início, nos preveniu, que se deixar, ela fala por uma hora. Infelizmente, por causa da hora, para a gente ter um pouco de troca com as pessoas que estão aqui, nos honraram com a presença, a gente vai precisar interromper, mas a gente acompanhou com essa alegria, essa vitalidade, já foi uma transmissão aí de vida, não sei se ela caiu, ela não está aparecendo mais, deve entrar daqui a pouco. Eu queria me desculpar, Tânia, Estevão, voltou, olá. Voltei. Sim, que entraram atrasados para mim, no chat, sobre reações sobre a fala do professor Estevão, não sei se o Estevão gostaria de comentar essa questão de estarmos atentos, sobretudo, aos jovens no nosso meio acadêmico, né? Da gente estar atento, nosso papel de estar acolhendo e acompanhando esses sinais, né? Sermos ativos no nosso meio para a prevenção do suicídio. Professora Iara, coordenadora da medicina, também saudou a fala do professor Estevão, falando disso também, da importância da identificação precoce. Professora Ana Maria, também falando da relevância da fala. Depois, em seguida, também tivemos reações à fala da Graça, falando da importância da escuta, né? Saudando também isso, como a gente gosta da pessoa que escuta bonito. Muito bom. Agora, não sei, antes de abrir, eu queria fazer um comentário, assim, justamente sobre o nosso papel, né? Assim, nas duas falas apareceu muito a importância da gente cuidar das relações, né? Da gente ter uma postura ética nas relações de trabalho, nas relações entre alunos, né? Como isso é alguma coisa que a gente deve cuidar e impactar
o meio onde a gente convive, né? Então, a importância de cuidar das relações familiares também, né? A questão do bullying, a questão da inclusão, né? A questão, quando aparece a questão da orientação sexual, não é porque o sujeito que não é hétero, ele é mais saudável, mais bem resolvido, não, é a questão da inclusão que está em jogo, né? Da capacidade de se sentir parte de um grupo, parte de poder se exercer, né? Assim como foi falado também da questão de outros preconceitos, né? Então, como isso é adoecedor para a nossa saúde mental e o papel de cada um. Gostei muito do conceito de contágio social e dessa diferença entre falar seriamente sobre a questão do suicídio e como isso é preventivo, né? A gente deve poder falar, quebrar o tabu nesse sentido, mas não fazer uma apologia ao suicídio, né? Isso é de outra ordem. Ao suicídio ou mesmo aos cortes, né? A gente vê uma mostração, tem grupos inteiros de Facebook que compartilham imagens, e o que a gente quer é convidar para, como diz o título da nossa palestra, trazer para a fala, né? Simbolizar essa dor e não expressar ela no real do corpo. Né? São alguns comentários, anotei muitas coisas, foi muito esclarecedor. É sempre impactante na prevenção do suicídio a gente vê que o sujeito que se lança nesse ato, ele está ali às voltas com uma dor que ele quer matar, né? É uma dor que ele quer matar e não a si mesmo, e essa dor precisa ser acolhida, não deve ser julgada, né? Não deve ser tomada de preconceito, ela precisa de tratamento, de acolhimento. Foi assim o que eu pude reagir rapidamente. Vou passar para a Tânia também, certamente vai querer falar, e depois a gente vê se alguém quer participar, né, Tânia? Sim, eu acho que eu estou lendo aqui, né, o quanto o seu entusiasmo, Graça, contagiou positivamente a todas as pessoas que estão assistindo aqui. Né? Eu acho que o trabalho de voluntariado, é isso que você falou mesmo, né? Quer dizer, eu quando me torno voluntária, eu me torno voluntária naquilo que me dá mais prazer de fazer, né? E principalmente quando a gente vai envelhecendo, a gente vai buscando exatamente mudanças de rota das nossas funções para fazer exatamente aquilo que nos dá mais prazer. E, com certeza, o serviço de voluntariado, seja o CVV, seja a contação de histórias, né, em hospitais, todo o trabalho voluntário ele é envolvido... Na UNAT tem muitas oficinas, todos somos voluntários, sabia? Por isso a qualidade do trabalho da UNAT, porque as pessoas vão por amor e não para receber nada em troca. Por conta de uma troca financeira. Isso, financeira. A troca é satisfação pessoal. A professora Marilma, que é do DAP, né, colocou aqui agradecimento ao casal de músicos, que abriu com leveza assunto tão preocupante a ser tratado, e parabéns ao professor Estevam, a Maria das Graças, pela excelente explanação, ainda as professoras Tânia e Cláudia, pela condução e participação do evento. É um tema que, apesar de ser pesado, eu acho que todos nós estamos saindo daqui, né, tanto Estevam, agradeço muito ao Estevam, agradeço muito a Maria das Graças, né, agradeço a presença de todos que estão aqui, professora Yara, professora Simone Maranhão, professor Fernando de Giorgio, e desculpa se eu esqueci de alguém, que eu estou no chat, mas... Karina, André, André Rebelo. Isso, até meu marido que está aqui, César Viana. Não basta ser marido, tem que participar. Karina, já tínhamos falado. Karina, já tínhamos falado. Né? Então, assim, o quanto é importante a gente trazer esse tema, né, e encerrar de uma forma... A gente iniciou de uma forma tão, tão bonita, né? E a gente está encerrando também de uma forma muito bonita. Eu não sei se teria alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para além do chat. Professora Tânia, eu queria só fazer uma observação que eu não sei. Karina, pode falar. Querida. Eu não abro a câmera porque sem condições por aqui.
Está descabelada? Isso é o que os alunos falam, Karina. Eu não vou abrir minha câmera porque eu estou descabelada. Cachorro roncando do meu lado, tá uma beleza. É só assim, chamar a atenção para o momento que a gente está vivendo, né? A questão do distanciamento social. A nossa disciplina é muito próxima dos alunos, então a gente ouve algumas coisas em relação a essa vivência, né? E alguns dizem que o isolamento social ele está sendo percebido como algo ruim, né? Enquanto potencializando algumas reações, algumas emoções, e outros dizem que ele está sendo percebido como algo bom, como uma proteção, e eu acho que vai um pouco de encontro com a fala da Graça, que, nossa, eu estou felicíssima de conhecê-la virtualmente, em relação a esses jovens que buscam mesmo esse isolamento não social no que a gente está ouvindo agora, né, enquanto conceito vinculado à pandemia, mas que buscam mesmo essa forma, né, de se proteger, de não se envolver socialmente. Enfim, se vocês puderem, o professor Estevão ou Graça, fazer alguma fala nesse sentido. Eu peço desculpas só de estar colocando isso agora, mas é porque eu estou sem condições. Fechou seu microfone, Graça. O doutor Bertolotti, acabei de ouvir no Congresso, ele dizendo que nós estamos muito preocupados com a depressão nessa época, principalmente o isolamento, os idosos, que são um grupo de risco. A gente, nem o doutor Estevão, nem eu falando sobre isso, porque a taxa, ela no mundo, normalmente é a mesma, já há muito tempo, que é muito perigoso também, o suicídio é muito comum no idoso, que se sente inútil, né? Porque não teve essa oportunidade de, por exemplo, fazer um trabalho voluntário depois que aposentou. Então, se sente inútil, a família trata mal, enfim. Nós sabemos que é um grupo de risco. Mas o que é preocupante nessa época, ele disse dessa preocupação com esses idosos isolados que moram sozinhos e que não têm uma rede de apoio. Porque, por exemplo, a UNAT, eu falo da minha experiência, tem pessoas que só iam lá na UNAT, agora não podem ir, a universidade está fechada, e mais de 60 anos que a nossa turma, nossa turminha, não pode evitar sair. Então, é muito preocupante esse fato. Mas ele nos diz que o que acelerou assustadoramente, para vocês, né, que são os médicos, que o doutor Estevão vai dizer, é a ansiedade. Ele diz que a ansiedade está levando, inclusive, ao suicídio, que é uma ansiedade enorme, aumentou 78% no mundo, que ele está monitorando isso com os amigos e os profissionais que sempre trabalharam com ele. Ele diz que está maior do que a depressão aumentou 53%, mas que a ansiedade, viu, Karina, nessa pandemia, no mundo, ela está sendo muito preocupante para os psiquiatras, né, e os psicólogos, porque os profissionais da área estão observando isso. O doutor Estevão pode dizer melhor, porque ele tem pacientes e pode nos dizer da experiência dele. Essa é a nossa do CVV. O que eu vi é que mudou um pouco o perfil de quem nos liga, também quero dizer isso, porque antes a pessoa dizia, eu nunca liguei para o CVV, mas agora estou ligando porque eu estou com medo de morrer, estou com medo de perder meus entes queridos, estou com medo de adoecer. Então, isso também é novidade, a gente recebe de 8 a 10 mil chamadas dia. Muito interessante, né, isso que você falou, né? Desculpa, Estevão, só que assim, eu achei muito interessante o que você falou do CVV estar extrapolando, né? Quer dizer, a busca por uma orientação, por uma escuta, está extrapolando o desejo, entre aspas, de morrer, mas sim o medo de morrer, né? Então, muda um pouco o perfil, muda um pouco a conotação, né? E é muito legal isso, que vocês também possam estar fazendo esse trabalho, né? Desculpa, Estevão.
Fica com você. Eu achei a pergunta da Karina bem interessante, né? Porque considerando que 90%, né, dos casos de suicídio tem por trás, subjacente a eles, um transtorno psiquiátrico, né, seja depressão, seja transtorno bipolar, esquizofrenia, e a gente sabe que, por outro lado, a pandemia tem aumentado, né, a incidência ou piorado quadros, né, de depressivos, nossos pacientes têm entrado em crise, então eu acho que é um fenômeno que você já está antecipando aos fatos, que a gente, provavelmente, as estatísticas ainda não desconheço do suicídio nessa época, mas comparado por exemplo, a mesma época do ano passado, certamente vai aumentar. A gente deve, né, daqui a pouco ter isso em mãos. Eu não sei se já tem alguma coisa, se alguém souber, pode compartilhar aqui, mas certamente, se a gente comparar, é até um tema bastante interessante, né? Essa taxa de suicídio nessa época de pandemia, certamente, acredito eu, que estará aumentada. Uma outra coisa que a Graça falou, né, que sobre a geração romântica, né, em que é uma geração do século XIX, em que havia todo um glamour, uma ode à morte. E eu tenho observado esse mesmo comportamento nessa geração, e por isso, né, os adolescentes que a gente atende e tem esse hábito, né, essa prática da automutilação, dos comportamentos autolesivos, da ideação suicida presente, né, em uma grande porcentagem deles, a gente percebe que há uma exaltação, né, da morte, e é claro que a gente sabe que o adolescente não tem uma capacidade cognitiva ainda formada para ter exatamente esse juízo de valor, é uma coisa ali claramente comportamental, né? Claramente impulsivo, né? Impulsivo, e também essa questão do contágio, que aí um vai influenciando o outro e tudo mais. E acho que é por aí que a gente tem que, a mensagem, eu acho, é essa, é agir profilaticamente, e capacitar, né, quem lida com os jovens, que são os professores, que são, né, os educadores, e os próprios médicos, e os próprios profissionais de saúde, né, a perceber os sinais de alerta, porque uma vez que você consegue, se você conhece os sinais de alerta, você vai conseguir agir, né, e evitar o suicídio, não é isso, Graça? É isso aí, o doutor Botega, outro dia, nos alertou sobre essa coisa do índice que você está dizendo. Não tem agora. Ele diz que oficialmente, muito raramente levando, mas que nós vamos receber só daqui a 2 anos. Porque ele trabalha com isso, porque ele é pesquisador na Unicamp, e nos falou, olha, não adianta que não tem nada agora, nós vamos saber disso daqui 1 ano ou 2. E 1 ano, se conseguir, ele não acredita. Ele disse que é daqui uns 2 anos que a gente vai saber. Então, mas que, infelizmente, a gente percebe que é um momento muito difícil. Por isso, mais do que nunca, é o alerta, né? Como disse o Rubem Alves, aproveitando a pessoa aí que escreveu, o Rubem Alves ajuda muito nos estudos do CBV, que nosso trabalho todo de autoconhecimento é cheio de dinâmicas, né? Então, a gente usa muitos textos de Rubem Alves. Numa, ele diz isso, né? Ele diz que todo mundo conhece e faz o curso de oratória, mas ninguém faz o curso de escutatória. Aí o CBV falou, não, Rubem Alves, nós temos curso de escutatória. O seminário chama Saber Escutar é uma Arte, e nós temos dados, inclusive, na ouvidoria do Rio de Janeiro. Doutor Paredes, o ouvidor, na época, que agora ele mudou de função, ele chamou e nós fomos lá, que o ouvidor disse, nas reuniões com ele, que 5 minutos resolvia o problema da ouvidoria, porque que a pessoa ligou, meia hora ela ficava contando para eles as dores e dificuldades que chegaram até lá, e eles não sabiam como acolher essas pessoas. Como que a gente fica? O que a gente fala? Então, nós temos o curso de escutatória, tá bom? Muito bom. Eu queria comentar também, acho que tem a ver com isso que a Karina estava sublinhando, é muito interessante, graças à sua fala, essa questão da neotribo, não é isso? Esses jovens que ficam em torno de 6 horas trancafiados no quarto, e acho que isso é uma chave assim, de esclarecimento, de orientação para os pais. Uma vez eu ouvi uma reflexão de uma psicanalista que dizia: quem é que monta o quarto desses jovens, né?
são os pais, eles mesmos que depois vão lamentar tanto a ausência dos filhos, o isolamento, né? Então é interessante isso. Os pais, de alguma maneira, acham que tem que oferecer e que é dar objetos, né? E aí eles equipam aquele mega quarto super atraente, né? E depois lamentam as consequências disso. Mas não dá amor e meio diálogo, né? Eles dão toda a tecnologia, mas não dão acolhimento. Não sabe, eles dizem para a gente, o sentimento diz, não me compreendem. É isso que eu ouço, que o doutor Hugo Monteiro Ferreira, que trouxe essa teoria, que nos contou que esse nome é neotribo, ele diz isso. É a geração do quarto, ele disse. Então, é muito importante os pais, um alerta para os pais para aceitarem os seus filhos com que eles têm a vocação, aquilo que eles querem fazer, que eles o apoiam e não dizem, você tem que ser o que eu gostaria de ser, um médico, um professor, um engenheiro, e a pessoa, o jovem, quer ser um artista. E é um artista porque é isso que ele tem o dom. Queria chamar a professora Bárbara, que está participando também. A gente ainda não, quando listou alguns professores, a gente sempre faz, né? A gente fica em dívida com alguém, mas ela está super ativa aqui, fazendo uma pergunta interessante. Você está com o microfone, Bárbara? Bárbara? Oi. Estou sim, queridos. Deixa eu desbloquear aqui. Boa noite. Estava numa vista de prova. Boa noite a todos. Eu estava doida para participar. E finalizando, deixa eu ver se eu consigo desbloquear aqui. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Prazer. Ótimo. Eu estou aqui, prazer. É uma grande honra. Eu estou aqui ouvindo e pensando. A gente faz tantas reflexões e como é importante, né? Como é bom. E aí eu agradeço a oportunidade. A gente que trabalha, né, enquanto coordenadora do curso de pedagogia, a gente escuta, né, algumas angústias, né, algumas inquietações das nossas alunas que lidam com crianças, com adolescentes, muito também angustiados diante de familiares, diante de um cenário, às vezes, não tão acolhedor, né, onde a escuta, esse movimento da escuta, às vezes, né, muitas vezes não existe. Como é que a gente faz também quando esses adolescentes ou essas crianças, eles às vezes não querem falar, muitas vezes eles não querem falar. Como é que a gente pode criar, né, estratégias, movimentos, quais as ações que pode meio que quebrar o gelo ou aproximar? Porque acho que a gente está sempre nesse movimento, né? O que dá para um, às vezes, né, a gente consegue com um, não consegue com o outro. E aí eu queria ouvir aqui, né, todo o grupo, porque eu acho que vocês estão assim, tá? Eu estou amando esse evento. Parabéns a todos. Eu não sei, aí o doutor Estevam vai nos explicar na lógica do médico psiquiatra, mas nós do CVV reuniríamos esses jovens numa roda de conversa. Faríamos uma dinâmica dando oportunidade deles falarem de si. O que eles estão sentindo? Por exemplo, o que a gente tem feito quando tem perdido o amiguinho? Às vezes é o primeiro enterro que eles foram. E eles nos dizem isso, é um impacto, e é tudo. Então, querem falar disso. Em casa não conseguem realmente falar com os pais. Mas numa roda de conversa com os amiguinhos, porque o adolescente, todos nós, mas o adolescente precisa do pertencimento, ele precisa estar lá no grupo dos iguais, para ser aceito e aceitar. E aí eles têm coragem, porque nós temos feito e tem sido muito sadio essas rodas de conversa. Levar um mote, ou se não, deixar que eles falem. Tem uma simples que você pode fazer, que é dar o papelzinho branco, não precisa assinar, escreva aqui o que vocês estão sentindo. Eu costumo fazer muito essa, porque já fiz até com adultos de violência, no fórum de violência, né, lá longe. Aqui o que vocês estão sentindo, o que houve e tal, não precisa assinar. Olha, sai coisas do arco da velha, gente. E muitos dizem, eu quero morrer. Escrevem, que, aliás, no nosso site, quando nós abrimos o chat, quando nós abrimos,
era 35%, agora é 50%, que eles já começam, os nossos colegas, que eu nunca fiz o do chat, eles nos contam nas reuniões que eles já abrem dizendo, quero morrer, né? Não tem condição, é a minha saída. Então, tem sido muito grande essa fala, essa dor. E o que nós fazemos é isso, reúne esses seus alunos, esse grupo de jovens e faça rodas de conversa, levando ou não um mote, ou eles escolhem, o que vocês querem falar? Qual o assunto? Vamos falar aqui de um assunto sério, o que vocês escolhem? Saem coisas maravilhosas, que eles são criativos, eles estão passando mais ou menos pelas mesmas dores e sofrimentos, e vai ser um alívio enorme para eles, e você vai se sentir muito bem podendo estar com eles, porque ele vai falar com vocês e com os amiguinhos o que não fala com o pai e a mãe, que não tem essa compreensão como eles dizem, por isso ele se esconde e não se comunica, e os amigos dele, muitas vezes, são esses virtuais, ficam nas redes sociais dia e noite. Doutor Estevam, por favor, fala para o seu lado aí que você estava com adolescente. Pediu para os homens falarem, mas as mulheres não deixam, né, Estevam? A verdade é essa. Não deixa, eu já falei, querido. Nós somos rainhas. Toma conta do pedaço. Ladies first, né? Então, Bárbara, eu acho que é importante, né, os pais saberem ler os sinais, né, do que está acontecendo, porque às vezes, por uma série de razão, né, o adolescente que já né, não compartilha com os pais o que, né, ele realmente sente, o que está acontecendo, então, saber ler os sinais. Por exemplo, teve uma jovem, né, que tentou o suicídio e que a mãe me contou depois, né? Ela foi meio que fazendo o que a gente uma retrospectiva dos fatos. E ela foi vendo vários sinais que a jovem estava dando e que ela não estava percebendo, né? Só um deles que só para ilustrar, a menina desenhava, pintava e tudo, e ela desenhava ultimamente numa mulher que ela já estava uma adolescente com uma lágrima, né? E a mãe achava aqueles desenhos, acho que ela era quadro, se não me engano, ela até tirava fotos daquilo e postava nas redes sociais dela. Ela nunca conseguiu ver a lágrima. Ela falou, antes de tudo isso, a lágrima não chamou a atenção dela. Então, quer dizer, ali já era o sinal de sofrimento. Então, é tentar ver, né, sinais. Por exemplo, às vezes a criança, o adolescente, simplesmente não fica mais irritado, né? E também tem a questão social, também ver com quem que ele está andando, como é que está na escola, porque às vezes cai o desempenho, né, escolar e tudo mais. Mas eu acho que saber ficar atento aos sinais é uma coisa que é importante. Nesse estudo da suicidologia, né, tem uma coisa que se faz, que chama-se autópsia psiquiátrica, que é mais ou menos a mesma coisa como a autópsia, né, anatômica, mas é psiquiátrica, que nos casos de suicídio, se quer descobrir a causa, a circunstância, se faz todo um estudo, né, de tudo envolvido, né, ao ato e ao que precedeu esse ato. Então, é mais ou menos, né, de novo, a questão preventiva. Eu acho que tem que ver esses jovens que são muito isolados, que são muito introspectivos, tentar ver mudança de comportamento, ver os sinais e tentar identificar o significado disso, e tudo tem um significado, a autolesão tem um significado, então é tentar entender qual é o significado, não condenar, né, o jovem, proibir, que isso não adianta, é tentar entender o significado disso, sabe, Bárbara? Então é por aí que você tem que ir, não é isso, Tânia? Sim, exatamente, né, Estevam? Eu trabalhei com adolescente muito tempo, acho que inclusive foi o que me preparou para hoje, né, estar na educação e trabalhando com jovens e com adolescentes, né, exatamente esse trabalho que a Graça falou, de fazer rodas de conversa, e a gente, né, Cláudia, tem tentado fazer, e tem alunos aqui presentes que estão prestigiando, que já estão participando com a gente do projeto Portas Abertas, que é exatamente portas, ouvidos, olhos, né, braços, tudo aberto, para que a gente possa construir realmente essa rede de prevenção, né? E a questão do adolescente, especialmente pelas características, né? O pensamento mágico, acha que vai fazer, mas que não vai morrer, né? Eu acho que, não sei se foi você ou se foi a Graça que falou, né? O adolescente não quer morrer, mas ele está experimentando, até que ele experimenta e acaba acontecendo.
né, o pensamento mágico, a onipotência, são características da adolescência que também dificultam, né, Bárbara, o trabalho do adolescente ouvir alguém mais velho. Então, assim, tanto eu, a Mônica, que eu acho que também já saiu aqui, que também é responsável pelo adolescente do Paulo Freire, né? Então, assim, a gente trabalha muito com essa ideia, né, de que para falar para um jovem, nada melhor do que outro jovem, né? Aliás, eu ia te perguntar, Graça, tem limite mínimo de idade, né, para ser um voluntário no CVV? Vocês, por exemplo, não têm adolescentes recebendo... Por exemplo, quando é um adolescente que está ligando, ter a escuta por outro adolescente, existe esse trabalho? Não, não, para ser voluntário do CVV tem que ser 18 anos ou mais. E agora de receber o telefonema, nós estamos recebendo muito de criança de 7, 8 anos, que eles nos dizem, a gente nota, e a maioria pega e liga o 88 dizendo que é porque sabe que é de graça, aí começa querendo dizer como se fosse um trote. Mas nós estamos preparados para acolher e fazer com que ele possa falar por que ele ligou, né? O que ele está sentindo. E a maioria para reclamar que os pais saem de manhã, chegam de noite, não conversa com eles, ficam ou na escola, quando tem um bom nível, de coisa, fica passando de uma coisa para outra, enchendo eles de coisa para fazer, em que eles não gostam. O pai leva aqui, lê natação, eu não sei o quê, inglês, eu não sei o quê. Multitarefa para ficar com um dia ocupado, ou se não, com a empregada, que nós sabemos que tem pessoas extraordinárias, lógico, sempre teve, mas tem aquelas também que nem têm jeito para lidar com eles, pequenos e tal, não tem nem jeito de lidar com os dela, quanto mais com o filho do outro. Então, reclamam muito dessa criação que estão tendo, com os pais dando de tudo, menos o afeto. Eles querem afeto. E é isso que está faltando, é o que eu estou dizendo, Tânia. Desde pequenininho, criança não nasce com preconceito. Onde é que eles aprenderam isso? Então, somos nós que temos que ver que essa sociedade está precisando dar uma mexida, uma melhorada, porque do jeito que está, não está funcionando. Vai perder seus filhos ali na esquina. Prezados, olha só, a gente sabe que na nossa sociedade o tempo é um valor enorme, então a gente fica assim muito agradecido de poder contar, né, com tanta gente aqui junto com a gente. Foi de fato um encontro. Adorei quando a Karina disse o prazer enorme te conhecer virtualmente, te encontrar virtualmente, porque tem essa dimensão do encontro. De fato, a gente esteve junto em torno de um tema super sensível, tratado de uma maneira delicada, né, e ao mesmo tempo com consistência. Né? Com dados interessantes que nos ajudam, nos dão apoio, né? Então, assim, acho que é momento da gente se despedir. Muito agradecida. Eu gostaria de falar um pouquinho. Posso, que eu não estou conseguindo escrever. Claro. Vamos terminar, então, com a fala do professor Fernando. Deixa eu falar um pouquinho. Peraí, deixa eu acertar aqui, que eu estou com problema. Eu não estou conseguindo escrever. Esse problema aí da falta de diálogo com as famílias, né? Inclusive, realmente, esse termo neotribo, né? Neotribo é realmente essencial. Caiu muito bem, né? Porque a família ela não pode dar o diálogo, né? E dar a parte material. Né? Então, a criança ou adolescente fica confinado lá no quarto. Né? Eu, como fui diretor de escola, e quando nós fazíamos o diagnóstico, né, do adolescente, da criança se cortando, eu tive vários casos quando eu trabalhei, quando eu vou dirigir no CIEP, em que as meninas se cortavam no banheiro, nós chamávamos a família ia contra a gente, dizendo que isso problema era da escola, não era da família, a escola que tinha que resolver, entendeu? Então, nós ficávamos com um problema muito sério, né? Informa o Conselho Tutelar, o que nós vamos fazer. Então, realmente, existe uma falta de diálogo muito grande na família,
né? E justamente a criança e o adolescente, ele fica perdido, né? Então, muitas vezes, ele encontra na escola, né? Ele quer procurar na escola, mas, às vezes, o professor ele trabalha muito, né? Ele não pode dar assistência, né? Principalmente no estado, que não tem psicólogo, não tem orientador, então o diretor tem que tratar de tudo, ou o coordenador. Então, realmente, nós temos muitos problemas nesse caso. Então, é por causa justamente da falta de diálogo da família. Isso aí, realmente, os alunos, né, os filhos, os jovens ficam confinados, né, com um quarto excelente, com todo o equipamento, mas, na verdade, o que falta é o amor, né, o diálogo, como bem a Graça colocou, ouvir, dar valor à vida, o professor Estevão também colocou isso, né, realmente não existe. Né, e a cada vez está crescendo mais, principalmente na parte, no ensino público, não existe muito isso, mas existe a falta de diálogo. E na parte do ensino particular, cada vez mais a parte material, né, mas o diálogo não existe. Né? Então, isso que eu queria... Eu estava aqui nervoso, que eu não consegui escrever, né? E gostaria de agradecer, né, o trabalho de vocês, né, em nome do DAP, né? A Graça, que eu já conhecia, eu e a Tânia, né? Ao professor Estevão, foram realmente excelentes, a palestra foi muito boa, né? Tocaram realmente no aspecto sensível de tudo isso aí, que é realmente um perigo, é uma doença que nós temos que combater, né? A professora Tânia e a professora Cláudia, né? Por todo o trabalho que tiveram, né? E também pela condução aí da programação. Né? Então, realmente, eu fiquei muito feliz em nome do DAP, né? Porque mostra o trabalho. Isso, inclusive, o DAP está lá para fazer esse acolhimento. Né? Nós não falamos de atendimento, esse acolhimento, né, que é fundamental. Né? Então, o Departamento de Apoio Psicopedagógico. Né? Então, ele faz esse acolhimento justamente para melhorar, né, todo esse aspecto. Né? Então, eu quero parabenizar todos vocês, agradecer à professora Graça, né, pela participação dela. Agradeço a oportunidade. Né? A Graça eu já conheci, né? Inclusive lá da Rogéria, você conhece a Rogéria, né? A Rogéria é minha amigona, minha vida aqui, me ajuda no CVV Comunidade. Exatamente. E eu, há muito tempo, colega, amigo eu acompanhei toda a coisa com a Rogéria, né? Você sabe disso. E o professor Estevão, que eu conheço lá, que nós tivemos, foi um presente que a doutora Yara nos deu lá, né, esse ano, que nós ganhamos, e a professora Tânia, né, que entrou no semestre passado, do ano passado. Né? Esse ano não existiu quase. A professora Graça falou, essa roda de conversa, vocês já fazem já há muito tempo, inclusive esse projeto, Souza Marques de Portas Abertas, né? E realmente tem dado muito certo, né? A professora Tânia, a professora Cláudia. Então, realmente, eu fiquei muito feliz, né? Que nós tínhamos realmente inclusive a professora Leopoldina nos tinha perguntado, né, a respeito do que nós iríamos fazer em relação ao Setembro Amarelo. Fizemos 2 atividades, né? A primeira no início, essa agora fechando com chave de ouro, né, no último dia de setembro. Então, todos de parabéns, né? Obrigado às pessoas que assistiram, né? Professor, nós que agradecemos, viu, a sua liderança, que o DAP vem crescendo, a gente fica muito feliz com a sua parceria.